Alô, seguidores, estamos aqui na História de Vida com o seu José Otávio Davis, quarta parte. Ele falou da família, né? Eu tô curioso, eu não sei, depois tu trabalhasse 4S, depois foi para... Bom, depois que eu saí do 4S, eu fui para trabalhar na Fundação Gaúcha de Trabalho. Aí trabalhei uma parte que não me dá saudades, mas me dá lembranças tristes e ainda hoje, quando tentei recordar o que trabalhei, eu, eu me emociono quando lembro, porque foi exatamente na época que a Avipal faliu. Não, a Copab faliu. A Copab faliu. Então, a gente teve que dar suporte moral, mas adiantava dar suporte moral, porque tinha centenas de famílias em Lajeado e toda a região, na cidade, que dependia da Avipal. Assim, tinha centenas de famílias na agricultura. Lembrei hoje, assim, no caso que a gente foi lá em sério, as galinhas comendo galinhas para matar a fome. E as pessoas que foram as verdadeiras culpadas até hoje não foram punidas, não foram responsabilizadas, não tiveram nem foram chamadas para assumir. Assim. E isto na cidade como na rural, como na cidade. Na cidade eu me lembro porque a sede da fundação era aqui perto, onde antigamente era aquele cinema Avenida, logo ali acima. De manhã a gente chegava lá, tinha 50, 60, 70 pessoas pedindo R$ 5, 10 quilos de arroz, uma coisa. Eu não tinha para trás. Nós tínhamos uma equipe muito pequena e nós, muitas e muitas vezes, quando se tratava de criança, a gente dava um jeito de escondido. Eu posso dizer isso porque eu não sou político e não sou candidato a nada. Tá? A gente tinha que dar comida ou comprar alguma coisa para as crianças. Então, um jeito que no fim eu tinha uma colega chamada Inês Tupino. Ela era da FEBEM. Ela veio então um dia, uma ideia, nós vamos fazer que as crianças, nós vamos comprar aqueles, logo acima onde nós tinha sede, tinha uma sede de freiras. Era... Madre Bárbara. Não, era mais para cima. No meio era um escritório que vendia livros. Era uma editora Paulinas. Isto, eu me lembrei. Estou ficando velho, estou com 77 anos, tenho dificuldade de lembrar algumas coisas. Mas daí a Inês, nós comprávamos maços de cartões postais, todos eles com motivos religiosos ou famílias, então, ou natureza, e nós entregava então para a criança, então um desses, porque dá R$ 1 para eles não dava nada, daí diz assim, vende eles para 2, 3, 4, 5 reais. Era assim que a gente conseguia. Na verdade, acho que nós cometíamos um pecado, nós enganávamos as crianças sem nós saber que porque elas saíram tão felizes para lá e depois a gente soube que tinha crianças que vendiam isso para um cartão postal, que naquele tempo não era R$ 1, chegaram a vender para R$ 5 isso ali. Então, mas faz isso, mas não roubem, a gente tinha que... A Inês Tupina era assim. Então a gente, mais do que uma vez, quando amenizou, a gente se abraçava e chorava. Imagina. Como é que entrou a comunicação na tua vida? Tá, daí isto foi um pouquinho antes da comunicação ainda. Eu estava trabalhando no 4S, eu tinha trabalhado, a minha primeira profissão foi de ser vacinador de animais. Eu era guarda sanitário rural, então isso era concursado. Era um concurso prático, eu passei fácil e fiquei
cinco, 5 anos, eu acho, nessa função ali. Tá, e daí eu estava ali na frente da Inspetoria Veterinária, em Arroio do Meio, e daí quem vinha lá todos os dias era o Celso Carlos Prediger. O Celso Carlos Prediger, então, ele vinha lá para buscar notícias. E ele também, o informativo estava encatinhando, naquele tempo informativo, o Alto Taquari também era do Oswaldo Carlos. Então, eles, então, mandavam fazer notícias. E aí eles mandaram eu fazer as notícias. Fazer aqueles... O que tu sabe, tu dava para eles, assim. Eu tinha uma Remington à disposição. Então era assim, por isso hoje ainda sou, não sou tatilólogo, catilólogo, eu faço assim, bato com os dedos, eu faço assim, é uma ginástica. Não dá para mostrar na TV ou no vídeo, porque é muito complicado. Às vezes eu batia na minha própria mão, porque o A eu fazia com o indicador da mão direita, o O eu fazia com o indicador na mão esquerda. Então isso tinha que ser assim. Eu sabia isso de cor. Ninguém me ensinou. Eu fazia isso. E eu sou bem rápido. Eu trabalhei no informativo, lá eu trabalhava assim também, quando eu trabalhei no informativo de Arroio do Meio. Esse é o meu jeito. Tá, e o Celso então pegou e apresentava isso lá. E aí um dia destes, eu encontrei com o Oswaldo Carlos não sei aonde, no sindicato, acho assim. E daí o Celso disse assim, quem faz notícias ali de Arroio de Memorim é o Otávio. Daí foi uma surpresa para o Oswaldo Carlos, né? E daí ele me convidou para pegar uma orientação ali. Aí eu sei que tinha uma menina lá chamada Cristina Morandi. Ela, então, foi a primeira que me ensinou, então, no português, encaminhou um pouquinho mais. Depois, aquela advogada hoje ali, lá de Nova Bressa, a Semin, como é que é o nome dela ainda? Tá, ela é advogada ali na rua, aí no São Cristóvão ali. Tá. E é assim que eu comecei ali. E aí tem um caso diferente, tem um gozado. Mas engraçado, você estava contando uma história, para mim é nova, que eu lembro de ti num grupo de rádio. Como? No rádio, tu começou pelo jornal. Pelo jornal. E a maioria te conhece pelo rádio. Sim. Uhum. E daí, porque no jornal a gente não, naquele tempo, eu não assinava nada. Então era assim, eu fazia e entregava para quem eu não recebia nada. Mas também não... No informativo. No informativo. Aí tu recebia, aonde tu trabalhava sim, né? Só sim, onde eu trabalhava, porque eu fazia isso ou de noite, ou de dia, ou sábado, ou domingo. Então eu conhecia toda... O nome dela é Beatriz Semin. Beatriz Semin, muito assim. Doutora Beatriz, ex-professora da universidade. Sim. Foi um... Nem sei como é que ela me aguentou. Um dia desses eu vou lá pedir desculpa. Porque... eu vou dizer para ela. A Morandi faleceu. Não sei. Sim, a Morandi faleceu. Pois é. E daí um dia cheguei lá na sede do Alto Taquari, quando ainda era do Oswaldo. Então, eles precisavam de uma matéria e tinha uma menina chamada Yara. Não sei sobrenome, não me lembro mais. Disseram para ela, colocaram um bilhete em cima da mesa. Yara, se tu precisar mais umas 2 notícias, tu vai... Escreveram bem assim, Yara, se tu precisar mais umas notícias, vai lá no 4S, fala com o Otávio. Ele vai te fazer, mas muito cuidado, o português dele é terrível. Estava escrito em cima. E colocaram em cima da mão. E eu fui lá, eu tinha uma notícia pequena, eu fui lá e a Yara não estava lá, mas a porta estava aberta. Eu peguei o bilhete, abri, li, não sabia se eu ia rasgar, fazer o quê. Não, calma, bicho.
isso é verdade? E aí eu coloquei tudo de volta de novo. Feedback. E aí fui direto para trás, sorte que ela não veio atrás de mim. Esperei até que ela viesse, e quando vi que ela entrar, eu fui lá. Então ela nunca me apresentou esse papel. Sim. Mas eu li. Eu vi. Tá, mas e a Independente? Tá, da Independente surgiu exatamente depois da Avipal. Aí tu foste trabalhar lá no grupo mesmo. Sim, daí fui. Daí fui. Antes eu trabalhava também no departamento de promoções, a convite do Wilson Feldens e do Chico Barzotto. Eles tinham as sociedades conveniadas. E essas sociedades conveniadas, então, eram no interior, tinha a Arroio São do Bento, Meio. Santa Clara, né? É? Santa Clara. Santa Clara. São Bento, acho também. Sim. E daí eles me levaram junto para trabalhar no domingos ou nos eventos. Vamos dizer assim, carregador de piano. Só que depois de meio ano em diante eu fui promovido a secretário. Daí eu passei a ganhar, porque até então eles me buscavam em casa e me levavam em casa, nas reuniões e tudo. Não tenho nada a cobrar. Sim. Tá. Só que daí fui promovido a secretário, daí comecei a fazer as atas dessas sociedades, de todas elas. Então, tanto de Santa Clara como as 7 sociedades maiores do Vale, então tinha de Estrela junto. Então, inclusive esses dias eu tinha uma foto de um concurso que foi realizado e eu tinha uma foto ali. Eu fui lá, entreguei para aquela mulher, ela não sabia que eu tinha ali, então eu disse que eu tinha um mimo, assim, foi uma festa, assim. Que bacana. Tá. Para mim não adiantava, assim. Sim. Tá, e aí fui crescendo, e faltou gente na rádio, a Rádio Independente mudou o programa de manhã, o Nerlinho encurtou o programa e o Paulo Rogério começou. E daí eu entrei ali como produtor do programa do Paulo Rogério. E como eu tenho, como é que eu vou dizer assim, o orgulho de dizer de que eu consegui conquistar o Lauro Miller também. Assim como antes, eu não falei isso, Oswaldo Carlos, que ele está lá no céu também, mas ele fez muito por mim. Então não posso esquecer ele. E o Lauro também. Aí o Lauro me colocou no lado do escritório dele para eu ouvir o que ele falava, porque ele deixava a porta aberta. Quando ele abria a porta, era para eu ouvir o que ele falava nas visitas, para eu ter conhecimento de causa. E daí, não foi assim, diversos episódios assim, de que o pessoal achava, mas como é que o Otávio sabia? Mas eu tinha a confiança dele. Que bacana. E também retribuir. Uma única coisa que eu não posso esquecer, porque eu fiz uma coisa para o Lauro, e ele disse assim, que tu nunca vai ser demitido da rádio. Só que quando o Lauro faleceu, me chutaram. Mas isso faz parte. Por isso, mas não foi o Lauro que fez, ele cumpriu a palavra. Assim o Wilson Feldens também. O Wilson Feldens, o futebol feminino também, aqui na região, fui eu que criei, não quero me cavar, porque eu não sou candidato a nada, não preciso nada. Sim. Mas como é que era? O Bela Vistinha, o Bela Vista, a criação foi tua, né? Tá todo. O primeiro jogo de futebol feminino pode comprar o livro de Capitão, a história de Capitão, foi no dia 12 de outubro de 1972, São Luís e Prazinha. Depois os outros foram assim, mas o então sogro do Jaci Preto, ele me alertou que eu não podia fazer, porque naquele tempo o futebol feminino era proibido.
E daí ele disse que ele não ia tomar conhecimento. Vamos falar um pouco. Ele era delegado naquele tempo, né? Vamos falar daqui a pouquinho, na última parte, sobre o futebol feminino também. Pode ser? Pode. Já voltamos.